Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a resolução das dúvidas sobre mandado de segurança. Obrigado pelas dúvidas super bem elaboradas. Eu fiquei impressionado, estava comentando aqui que o meu leitor não é qualquer leitor, viu? O pessoal do blog do Vitorelli, o pessoal está dominando, fazendo perguntas super complexas. Eu volto na pergunta do Glenderson Petrarli, que eu terminei o vídeo anterior. Ele pergunta o seguinte: o artigo 15, parágrafo 1º da Lei de Mandado de Segurança prevê que, indeferido o pedido de suspensão, caberá novo pedido ao presidente do tribunal ad quem, dando a ideia de que cabe novo pedido de suspensão antes mesmo da interposição do agravo interno pelo poder público, caso a decisão do presidente lhe seja desfavorável. Essa interpretação está correta? Em outras palavras, o poder público pode apresentar novo pedido de suspensão ao Tribunal Superior antes mesmo de agravar da decisão do presidente do Tribunal ACO, ou só poderá apresentar novo pedido após interpor o agravo interno? O Glenderson, eu pesquisei isso e o entendimento do STJ é no sentido da literalidade da lei, ou seja, é sim possível que o poder público faça o pedido de nova suspensão ao Tribunal Superior imediatamente, mesmo que ele não tenha ainda interposto o agravo interno. O STJ, lá na suspensão de liminar 370, em 2007, decidiu que o ajuizamento de novo pedido de suspensão junto ao STJ, após negado o primeiro pelo presidente do Tribunal ACO, não se condiciona à interposição ou ao julgamento de agravo interno na corte de origem. Então, é possível que o poder público fique com um pé em cada canoa, que ele faça o agravo interno e faça o novo pedido de suspensão. Lembrando, é claro, que o novo pedido de suspensão tem que tratar de matéria de lei federal. Não pode ser discussão de lei local, por exemplo, porque o STJ não vai tratar sobre isso. Uma outra decisão foi a suspensão a suspensão de segurança 755, julgada em 2007. Na suspensão 755, o STJ diz o seguinte, que a Corte Especial decidiu não ser cabível, na via excepcional da segurança, discutir questão de mérito da ação principal. Já discutimos isso. O STJ é competente para julgar o novo pedido de suspensão da segurança quando negado o primeiro pelo Tribunal ACO. Não há que se falar em exaurimento da instância anterior, pois, no caso, não se condiciona à interposição ou julgamento de agravo interno na origem, ok? Então, é isso aí, não há necessidade de você pedir, você fazer o agravo interno, ou fazer o agravo interno não é condição para a nova interposição ao STJ, e mesmo que ele seja feito, o julgamento desse agravo interno não é condição para que você faça o novo pedido de suspensão ao STJ. E aí o Glenderson ainda complementa. Aliás, de quem é a competência para julgar esse agravo interno contra a decisão do presidente? Glenderson, isso vai ser definido no regimento interno de cada tribunal. Não existe disposição legal que trate disso. Via de regra, os regimentos internos incumbem a Corte Especial ou o Pleno do Tribunal de julgarem os recursos contra as decisões monocráticas do presidente. Isso não é regra legal, nada impediria que o regimento interno estabelecesse outro órgão do tribunal, mas via de regra é a Corte Especial que fará esse julgamento. Corte Especial é o órgão mais amplo do tribunal. Os tribunais que têm mais de 25 membros podem estabelecer um órgão especial com um número inferior de membros do que o número total, e nos tribunais que têm menos, essa Corte Especial é substituída pelo Pleno, que é a reunião de todos os julgadores. Obrigado pela excelente dúvida, obrigado mesmo. A próxima questão é da Luísa Moreno. A Luísa pergunta aqui:
É o julgamento do informativo 619 do STJ. Esse eu já mencionei em aula. O informativo 619 é o que trouxe a súmula 604 do STJ, aprovada em março de 2018, que diz que o mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Então, se o Ministério Público fizer um recurso criminal sem efeito suspensivo, a decisão recorrida terá os seus efeitos normais e o Ministério Público não pode tentar suspendê-la pela via do mandado de segurança, é a súmula 604 do STJ. E aí depois a Luísa também pergunta, como, na situação do mandado de segurança, em que você tem tanto a notificação da autoridade coatora, quanto à citação da pessoa jurídica de direito público, como é que conta o prazo de defesa? O prazo de informações vai contar a partir da juntada do último mandado? Como é que é? Luísa, não. O artigo 7º, incisos 1 e 2, é que traz essa questão. A autoridade coatora vai ser notificada para apresentar informações no prazo de 10 dias e a pessoa jurídica interessada vai ser cientificada. A lei não usa nenhum termo técnico, ele fala dar ciência, em princípio é citar, né? Porque dar ciência de uma ação da qual você não tinha conhecimento é citação. Você vai ser citado para querendo ingressar no feito, não é para apresentar contestação, não é para nada. Então o prazo de 10 dias da autoridade coatora é contado a partir da juntada do mandado cumprido da notificação. Essa citação da pessoa jurídica para ingressar nos autos não tem não gera nenhuma intercorrência sobre o prazo de 10 dias para prestar informações. Esse prazo já está correndo. Por outro lado, veja que legal, o prazo de um eventual recurso contra a liminar, se foi deferida a liminar, é contado da ciência do representante judicial da pessoa jurídica. O STJ decidiu isso no RESP 1.189.759. Mesmo que a autoridade coatora tenha tido ciência antes, o prazo para agravo de instrumento da decisão que defere a liminar conta da ciência do representante judicial, então do procurador público e não da autoridade coatora. Há quem diga, aliás, que as informações nem teriam natureza jurídica de defesa, o que eu acho bizarro. O STJ já mencionou isso em algumas situações, que as informações não teriam natureza jurídica de defesa, teriam natureza jurídica de elemento de prova. Se você admitir isso, você vai ter que admitir que no mandado de segurança não tem defesa, o que seria muito esquisito, porque o ato da autoridade coatora no mandado de segurança são as informações. A pessoa jurídica não apresenta contestação. Ela pode até ingressar no feito, mas ela ingressa para recorrer, não para contestar. O STJ já mencionou isso lá no RMS 37701, ministro Mauro Campbell, julgado em 2013. O fato, entretanto, é o seguinte: não há revelia em virtude da demora ou da não apresentação das informações. Ainda que há autores que defendem isso, mas isso é super minoritário. Ainda que as informações não sejam apresentadas ou sejam apresentadas em atraso, você não pode presumir verdadeiros os fatos alegados pelo impetrante. Há doutrina que defende que pode, mas essa posição é totalmente minoritária. Então, boa pergunta em relação a essa questão da dupla defesa, né, desses dois entes que apresentam defesa do mandado de segurança ou que participam do mandado de segurança no lado do polo passivo, no lado do réu. Obrigado, Luísa, pela pergunta. A outra pergunta é do Ellison Soares. Ele pergunta o seguinte:
como é que eu conto, se eu conto o prazo de informações em dias úteis ou em dias corridos? Pergunta o Ellison. Considerando que o mandado de segurança é uma garantia do cidadão, não seria meio incompatível contar esse prazo em dias corridos? Ellison, embora realmente há quem diga que o prazo deveria ser contado em dias corridos para ser mais rápido para o cidadão, como você disse, é uma garantia do cidadão e, portanto, ele deveria correr mais rápido, o STF tem pelo menos uma decisão monocrática dizendo que o prazo é contado em dias úteis. Então, o STF disse que aliás, o STF disse o seguinte: qual o prazo que conta em dias corridos? O prazo de 120 dias para impetrar o mandado. Havia doutrina que dizia que o prazo de 120 dias úteis para impetrar o mandado de segurança deveriam ser 120 dias úteis. Isso para mim é estapafúrdio. E o STF, no mandado de segurança 34.620, disse que não é assim, que prazos anteriores ao início do processo continuam contando em dias corridos, disse a ministra Rosa Weber. Não há dúvida de que já se havia escoado o lapso temporal de 120 dias, de natureza decadencial, súmula 632 do STF, cuja contagem não é feita em dias úteis na forma do artigo 219 do CPC, mas em dias corridos, sem suspensões nem interrupções. Então, o prazo decadencial para você impetrar mandado de segurança, 120 dias úteis, 120 dias é em dias corridos, não é em dias úteis, ok? Agora vem um outro problema. E o prazo da autoridade coatora apresentar informações? Esse me parece que é em dias úteis. Eu não vejo razão aí para se dizer que esse prazo seria em dias corridos. Até no juizado, que é um processo que deve andar rápido, a maioria da doutrina está dizendo que o simples fato de você ter um remédio processual, seja o juizado, seja o mandado de segurança, que deve ser mais ágil, não é por si só suficiente para afastar a contagem em dias úteis. Então, a mim parece que o prazo de 10 dias para a autoridade coatora apresentar as informações são 10 dias úteis. Agora, não há dúvida nenhuma de que o prazo de 120 dias para você impetrar o mandado de segurança são 120 dias corridos por posicionamento do STF. Então, a simples circunstância de você querer uma tramitação mais rápida, por si só não basta, segundo a maioria da doutrina, para afastar a contagem em dias úteis, se o prazo for processual. Eu estou totalmente de acordo com essa ideia e acho que é uma hipocrisia a gente dizer que contar em dias úteis e não contar em dias corridos vai fazer o processo demorar, quando a gente sabe de forma absolutamente óbvia que o que faz processo demorar no Brasil são os tempos do juiz, não são os tempos das partes. Não há a mais mínima dúvida de que contar em dia útil ou contar em dia corrido não é o problema do processo civil brasileiro, embora houve quem dissesse, quando apareceu o CPC, que quem tem pressa não conta prazo em dia útil. Isso é hipócrita, isso é uma frase hipócrita. A grande demora do processo no Brasil não é, nem nunca foi o tamanho do prazo que é deferido às partes. Sempre foi o prazo que é deferido de modo impróprio aos juízes e os juízes extrapolam muito, em grande medida, esse prazo. É isso aí, vídeo de dúvidas número 2. Um abraço, até a próxima.